As autoridades dos Estados Unidos vão apurar as causas da implosão do submersível que desapareceu durante uma expedição ao Titanic no Atlântico Norte. De acordo com a Marinha, as 5 pessoas que estavam a bordo morreram instantaneamente no último domingo, poucas horas após o início da descida. Os destroços foram achados por um ROV, que é um robô controlado remotamente, perto da área do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade. A gente tem mais informações chegando agora com o André Coutinho. A análise de dados acústicos de um navio da Marinha Americana aponta para um barulho muito alto que foi captado na manhã de domingo, nas proximidades da área da expedição turística para ver o Titanic. Essa informação, divulgada pelo The Wall Street Journal, combinada com o estado dos destroços encontrados ontem, reforçam a tese de que o submersível implodiu menos de 2 horas depois de iniciar a descida. A notícia da morte dos 5 passageiros foi dada pelo contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mulger. This morning, an ROV, or remote operated vehicle. Nesta manhã, um ROV, um veículo operado remotamente do navio Horizon Arctic, descobriu o cone da cauda do submersível Titan a aproximadamente 480 metros da proa do Titanic, no fundo do mar. Em seguida, o veículo encontrou outros destroços. Em consulta com especialistas, os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão. Diante dessa informação, notificamos imediatamente as famílias. We immediately notified the families. Morreram na expedição o diretor executivo da Ocean Gate, o Stock Rush, piloto do submarino, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o filho dele também, Suleiman, o bilionário explorador britânico Hamish Harding, o ex-comandante da Marinha Francesa, Paul-Henri Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic. Segundo a Guarda Costeira, dada a natureza do acidente, os corpos dos 5 podem ficar para sempre no fundo do mar. Bem, o Tribunal Superior Eleitoral retoma na terça-feira da semana que vem um julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ontem tivemos uma sessão que foi suspensa ao final pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, depois das sustentações da defesa, do PDT, que é o autor da ação, e do Ministério Público. Antes, o ministro Benedito Gonçalves leu o relatório completo, o relatório dele, confirmou a inclusão da chamada minuta do golpe, apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres, nesse processo. A ação apura se Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral brasileiro, encontro inclusive transmitido pela TV Brasil. Durante o julgamento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné Branco, defendeu que o ex-presidente se torne, sim, inelegível. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. Quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. Essa ação é de autoria do PDT e o advogado do partido, Walter Braga, afirmou durante a sessão que a reunião no Palácio da Alvorada desmoralizou as instituições brasileiras. Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato, houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências. Utilizou-se bem dano ao erário em várias oportunidades. Difusão sistemática de fake news, ataques sistêmicos à democracia, principalmente aos ministros. Veja que coisa pesarosa, veja que cena triste da nossa história, e a esta corte, e ao STF. E por último, tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado, na conceituação de Cruz Malaparte. Para o advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, o que está em julgamento no TSE é o ex-presidente, não o que chamou de bolsonarismo. Não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo.
Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. Agora, é curioso ouvir o que diz o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, esse que você ouviu falar, dizendo que querem fazer crer que há um julgamento do bolsonarismo. Quem querem fazer crer? Porque não está, de fato, o bolsonarismo não está em julgamento. Quem está em julgamento é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso que está sendo julgado agora. O que houve de provas até aqui e de indícios e provas levadas em consideração nesse processo são diretamente relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro, portanto não há o bolsonarismo em jogo. Não entendi por que o advogado de Bolsonaro quis falar disso em vez de guardar o seu tempo ou usar o seu tempo e energia para fazer o que ele tem de fazer, que é a defesa do ex-presidente Bolsonaro e não do bolsonarismo, né? Talvez o advogado tem o hábito de se informar também pelo WhatsApp, porque se ele acompanhar as reportagens e repercussões na imprensa, ele não vai encontrar nenhuma guerra ao bolsonarismo, nenhuma luta sendo travada entre o bem e o mal, entre a civilização e a barbárie. Você pode até argumentar que sim, os últimos 4 anos foram um período de atraso civilizatório, de um governo reacionário, mas não é isso que está em julgamento no TSE. Quem está em julgamento? Veja aqui as manchetes de hoje. Está aqui, manchete principal do Estado de São Paulo. Julgamento começa e MP acusa Bolsonaro de deslegitimar eleição. Na Folha, Bolsonaro afirma que TSE fará afronta se o tornar inelegível. E outra, para Mourão, o tribunal deveria aplicar no máximo multa ao ex-presidente. A nossa manchete: o Tribunal Superior retoma na terça da semana que vem o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro... Então, cadê? Esse julgamento contra o bolsonarismo? Me parece que quando você não tem muito o que dizer, você fala qualquer coisa, né? Meio que para confundir a cabeça do interlocutor. A gente, por exemplo, ficou confuso. Porque como é que você vai defender um presidente que foi lá, reuniu embaixadores do mundo todo e anunciou ao mundo uma mentira para sujar o nome do país? Como se já não tivéssemos verdades o suficiente para sujar o nosso nome lá fora. Dizendo que a própria eleição dele, provavelmente foi fraudada, porque aquelas urnas eram violáveis, porque um hacker entrou ali. Mentira! Entrou nada, entrou lá no sistema do TSE, nem se aproximou das urnas, até porque as urnas não estão ligadas na internet. Não tem como um hacker entrar em algo que não está ligado na internet. Um hacker consegue invadir um liquidificador? Mentiras. Mentiras com o propósito de beneficiá-lo em uma eventual derrota, de causar dúvida em relação às urnas eletrônicas e, quem sabe, protestos violentos o suficiente para que fosse decretado um estado de sítio, e sujando o nome do país, enlameando o nome do país com base numa mentira. É algo impressionante. Como é que você vai defender isso? É impressionante, porque ele também usa a expressão não se trata da civilização versus a barbárie, né? Quer dizer, assumindo, portanto, uma posição de que a barbárie foi o que representou o bolsonarismo, é isso? Né? Porque ele faz questão de colocar isso frente a frente, a barbárie versus a civilização. Gente, ele é advogado de quem? É mesmo do Bolsonaro? Porque olha... Bom, em meio ao julgamento, Jair Bolsonaro foi ao Rio Grande do Sul, se defendeu no caso e criticou a inclusão da chamada minuta do golpe no processo. Não existe golpe com respaldo jurídico, com respaldo constitucional. Golpe é algo violento, não se faz por meio da força. Não se dá golpe no domingo, atacando cadeiras vazias. Então estão inventando um golpe em cima de um pedaço de papel que não tem assinatura.
A avaliação do advogado Alberto Rolo, mesmo sem o documento, há provas suficientes para que Jair Bolsonaro se torne inelegível. Eu acho que há elementos de prova suficientes para essa condenação, sem precisar usar a minuta do golpe. Não há necessidade de usar a minuta. A minuta é um elemento de uma novela, é um capítulo de uma novela. Mas se você tirar o capítulo dessa novela, já tem prova suficiente lá no processo. Se condenado, Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos e até mesmo os aliados do ex-presidente já dão a condenação como certa. Outros destaques. Futuro ministro do STF, Cristiano Zanin, se encontra com a presidente da corte, ministra Rosa Weber, e vai assumir o cargo em agosto. Já tem data. Fala aí, Leandro Aislan. A posse do advogado Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi agendada para 3 de agosto. Após ser sabatinado e ser aprovado no Senado para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no STF, Zanin se reuniu nesta quinta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que agendou a data da posse. Zanin ainda se reuniu com os demais ministros da corte e conversou com a equipe administrativa do tribunal para ter mais informações sobre o funcionamento do gabinete dele. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o Banco Central está contratando um problema ao não sinalizar uma redução na taxa básica de juros. Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do BC decidiu manter a Selic em 13,75 ao ano pela 7ª vez seguida, o maior nível desde 2016. E apesar de descartar um novo ciclo de alta, afirmou que o cenário para a inflação ainda demanda cautela e parcimônia. Ontem, Haddad criticou o comunicado do Copom. Eu penso que o descompasso entre o que está acontecendo com o Brasil, com o dólar, com a curva de juros, com a atividade econômica, é claro sinal de que nós podíamos sinalizar um corte da taxa Selic, que é a mais alta do mundo. Nós estamos aí com um juro real que deve estar batendo 8%. Nós estamos contratando o problema com essa taxa de juros futuro. É isso que essa decisão significa. Ela está contratando inflação futura ou aumento da carga tributária futura. Indicado para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo foi no mesmo sentido. Ele conversou ontem com a nossa Juliana Rosa no programa Economia para Você, do Band News TV. A gente sabe que a inflação é muito perversa, mas a discussão agora é o quanto isso já foi produzido à luz de uma lógica de que, quando a gente olha alguns trechos do comunicado e algumas atas, de o quanto que a intenção da política monetária é provocar uma desaceleração da economia, que a gente às vezes percebe ali preocupações com o mercado de trabalho que não está cedendo, né, o que significa talvez uma pretensão de que se você deveria aumentar, por exemplo, o desemprego para você conseguir combater a inflação. Segundo o economista Paulo Gala, juro alto afeta toda a cadeia de produção brasileira que usa o crédito para manter o negócio girando. Acho que é uma dose exagerada, até porque é como se o Banco Central estivesse aumentando a taxa de juros ao ficar parado no ambiente em que a inflação cai. Eu acho que a dose está muito pesada, muito forte, uma carga exagerada. No Congresso, o presidente da Câmara volta a projetar a votação da reforma tributária antes ainda do recesso de julho. Fala aí, Rafael Procópio. A Câmara dos Deputados vai trabalhar para votar um novo texto com a reforma tributária pouco antes do recesso parlamentar do meio do ano. A afirmação veio do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, após reunião com governadores e demais representantes do Estado brasileiro. Os chefes do Executivo se reuniram em Brasília para apresentar os pontos de maior necessidade e as particularidades de cada Estado na questão dos impostos. Na saída do evento, Arthur Lira afirmou que haverá uma série de sessões na primeira semana de julho, entre o dia 3 e 7, para avaliar o texto que ainda está sendo preparado no plenário da Casa. Lira também falou que era impossível apresentar a redação da nova reforma sem ouvir as opiniões de prefeitos e governadores. Ajuda nós convidarmos todos os governadores dos estados e governadoras para que, em deferência a todos eles, nós só pudéssemos entregar o texto da reforma tributária a partir desse encontro, para que pudesse necessariamente iniciarmos uma conversa preliminar, ouvir sugestões, críticas, e a partir daí, tanto para os estados, a parte federativa, como para todo o setor produtivo brasileiro, todos os setores que geram emprego, renda, os mais diversos aspectos do Brasil, pudessem e vão ter conhecimento desse texto. Segundo o relator do texto na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, a reforma vai mudar a perspectiva da economia brasileira. Eu acho que
O espírito que foi demonstrado aqui é um espírito de colaboração da nossa federação para que a gente construa, né, num momento muito próximo, né, um outro país, com base num novo sistema tributário, né, que permita a gente entrar, né, num novo momento de crescimento econômico. O Brasil sempre teve dificuldade de crescimento econômico, sempre resultados muito modestos, né, nas taxas de crescimento econômico, e um dos grandes entraves sempre foi a reforma tributária. Bem, o que prevê esse relatório apresentado pelo grupo de trabalho da Câmara? Prevê que 5 impostos sejam transformados em apenas 2, criando o chamado IVA dual, ou IVA dual. São alíquotas menores para a saúde, para a educação e para a cesta básica, além daquele chamado cashback tributário para famílias de baixa renda. Cashback tributário é um dinheiro de imposto para aquelas pessoas de baixa renda que será devolvido. Então vai se criar um mecanismo para que isso de fato aconteça. Não se pode ter expectativa, estava conversando com a Carla aqui fora do ar, até porque o próprio relator da matéria fala sobre isso, não se pode criar uma expectativa, é importante alinhar a expectativa antes, né, para não se frustrar depois de que haja uma baixa na carga tributária. Isso não deve acontecer. E é uma carga pesada que a gente tem no Brasil, quando a gente olha não só para o consumidor na ponta, né, de quem vai ao mercado, não sei o quê, mas para investidores ou para quem depende da competitividade, de melhorar a competitividade para fazer a economia girar. Então, não haverá uma redução na carga tributária, mas uma reorganização dos impostos, fazendo com que 5 virem 2, o cashback e as alíquotas menores em determinadas áreas importantes, sem dúvida nenhuma, saúde, educação e para a cesta básica também. A relatora da CPMI, que investiga os ataques de 8 de janeiro, defende que o tenente-coronel Mauro Cid seja ouvido como testemunha. Elisiane Gama, no entanto, não descarta a possibilidade de o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro passar a condição de investigado. Ontem a comissão ouviu um dos acusados pela tentativa de explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Condenado a 9 anos de prisão, Jorge Washington de Oliveira deixou a cadeia para comparecer à CPMI e usou o direito de permanecer em silêncio. Ele somente negou participação no crime e disse que o depoimento prestado anteriormente à Polícia Civil foi forjado. Quando eu fui para a sala prestar o depoimento, eu estava com um delegado da Polícia Civil. O delegado da Polícia Civil, após conversar com esse delegado da Polícia Federal, já mudou o teor das perguntas, que eu assinasse aquele depoimento. Muitas palavras que estavam naquele depoimento não saíram da minha boca. Segundo o perito que desarmou a bomba, Renato Carrijo, em caso de ativação, o poder de destruição seria enorme. Em algumas dezenas de metros, os efeitos primários da explosão, que seria as chamas, o calor, a onda de pressão, a onda de choque, estimou também de 200 a 300 metros o raio de distância que poderiam cair fragmentos, que atingindo a pessoa poderia ter um risco letal, né? É isso aí. A gente ficou a um detalhe de termos um atentado terrorista no Brasil. Veja o que o fanatismo faz com a pessoa. O cara se tornou um terrorista contaminado por essa esparrela de fraude nas urnas, de reverter resultado de eleição, de militares intervenham, salvem o nosso país, o comunismo. Tudo isso formou um caldo na cabeça desse sujeito, desse George Washington aí, que o levou à ideia de explodir um carro-bomba no aeroporto de Brasília, onde provavelmente haveria muita gente inocente, crianças, idosos. Para quem não conhece, o aeroporto de Brasília, em seu estacionamento, há uma espécie de bulevar. Ele não é um estacionamento onde ficam só os carros, né, Sheila? A gente esteve lá há dias. Ali tem um barzinho da Heineken, tem outro lá do Bar Brahma, tem uma pizzaria. Tá bonito, aliás, é bonito, né? Aliás, é um lugar bonito. É. Então não é só um estacionamento onde ficam carros que as pessoas que foram viajar largam lá. Tem circulação de pessoas ali. Muita circulação. E esse cara queria explodir um caminhão-bomba no aeroporto de Brasília. A que ponto chegamos? Olha que loucura a que a gente foi submetido. Olha o que ficou próximo de acontecer no Brasil. E como a gente tem que levar a sério quando essas pessoas se reúnem em frente a quartéis generais, trancam estradas para pedir golpe de Estado. Ah, aquilo é tudo gente de bem. Olha lá quanta família, olha lá quanto idoso. Eles são patriotas. Podem até ser, alguns. Mas no meio dessa gente tem os malucos. Tem os criminosos.
tem os bandidos. E agora sabemos, havia terroristas. Bem-vindo ao Brasil de 2023. Em outra frente de investigação, a CPI, instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ouviu o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias. G. Dias, como também é conhecido, negou ter sido conivente com os envolvidos nos ataques a sedes dos três poderes. Existe uma narrativa de que eu facilitei, ou eu facilitei ou deixei por facilitar. Eu não servi água para ninguém. Aquela imagem de servindo água, do major servindo água e eu do lado, a imagem do major ela foi gravada a 15h59 horas. E a minha imagem foi gravada às 16h30. A defasagem dele dando água com a minha são 30 minutos. Então eu não estava junto dele. Eu não servi água. Eu não fui conivente com o que estava acontecendo. G. Dias ainda acusou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de adulterar documentos e disse que nunca participou de reuniões para tratar da segurança na esplanada dos ministérios. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A SECAI solicitou ao GSI o que a ABIN tinha produzido de informação. Isso passou para a ABIN. Esse documento passou para a ABIN. A ABIN respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá, ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participei do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Era o diretor adjunto era o Saulo. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por produzir o documento. A ABIN é responsável por produzir o documento. Hoje, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar mais 45 denunciados por envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro. E o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, já votou para que eles sejam tornados réus. Entre os investigados estão os apoiadores de Jair Bolsonaro que quebraram o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto e furtaram uma réplica da Constituição no Supremo Tribunal Federal. A troca de comando no Ministério do Turismo será discutida com o presidente Lula na semana que vem, quando ele estará de volta da viagem à Europa. A afirmação é do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrevistado pelo Band News TV. A mudança deve ser feita a pedido do União Brasil, mesmo partido da atual titular da pasta, Daniela Carneiro, só que ela já pediu desfiliação. Segundo Alexandre Padilha, a troca ainda não tem uma data para ser concluída. Não tem data para isso, nem nome definido. O que tem é algo natural por parte do União Brasil, já manifestou claramente o desejo de poder reformular os seus ministros indicados. Isso é natural, isso faz parte da democracia. O presidente está fora do país, volta. No retorno dele, certamente nós vamos estabelecer um calendário para discutir não só esse ponto, mas outros pontos. É possível, você pode, um governo de forma permanentemente tem que estar aberto à avaliação dos ministros e ministras. Governo é igual um rally, Então, ao longo do rally, às vezes você tem que trocar o copiloto, trocar o pneu. O importante é ter o rumo certo, e o Brasil está no rumo certo. A expectativa é de que o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira, assuma o Ministério do Turismo. Os partidos do Centrão também pressionam o governo por outros cargos no primeiro escalão, como o Ministério da Saúde, mas o presidente Lula tem resistido, quer manter a médica Nízia Trindade, que é tida como técnica, uma técnica, grande figura, que representou muito do que a gente conseguiu obter de sucesso ao fim da pandemia. Foi muito responsável pela luta, pela briga pela ciência, para que nós tivéssemos a vacina sendo aplicada na população brasileira. Então, é uma decisão técnica da manutenção da Nízia Trindade. Vamos ver até que ponto o presidente Lula consegue ou não resistir às pressões todas pela manutenção de Nízia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Bom, Lula segue em seu giro pela Europa, se encontra neste momento com o presidente da França, Emmanuel Macron,
na cúpula para um novo pacto financeiro global em Paris. Mais cedo, ele disse que vai se reunir em agosto com todos os líderes dos países que compõem a Amazônia. O objetivo é levar uma única proposta da região à próxima conferência da ONU sobre o clima. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará, com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 nos Emirados Árabes. Certamente nós vamos querer conversar com o Congo, certamente nós vamos conversar com a Indonésia, porque nós queremos compartilhar uma proposta única entre os países que ainda mantêm grandes florestas em pé. Ontem, Lula esteve no evento Power Our Planet, a convite da banda Coldplay, e afirmou que os... A gente não se livra deles, né? Não. Os caras convidaram conexão, o presidente. Deram raízes no Brasil, literalmente. Fincaram raízes aqui. E afirmou que os países ricos devem financiar a preservação de florestas como a Amazônia. O presidente ainda reiterou o compromisso de zerar o desmatamento na região até 2030. Quando tomei posse, dia 1º de janeiro. Quando tomei posse, dia 1º de janeiro. When I took office on January the 1st, assumi a responsabilidade. I took the responsibility que até 2030, till the year 2030, teremos desmatamento zero na Amazônia. We will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa. We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criagado, or to plant soya beans, cattle or corn. A Amazônia é um território soberano do Brasil. The Amazon is a sovereign territory of Brazil. Mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. Que cena, hein? Que imagem forte. A imagem é bonita, né? É pra bonita. Quem não viu, ele tá ali falando para uma multidão mesmo. E aí bem ao fundo tem a Torre Eiffel aparecendo, né? Tá bonito a beça mesmo. Pois é, e ao mesmo tempo em que ele reforça que a Amazônia do Brasil, ela é também da humanidade. Não tá abrindo mão, né, dessa nossa área, mas está colocando a responsabilidade para que toda a humanidade tome conta da grande floresta. Bonita mesmo a cena, né? E foi uma cena, uma imagem que rodou todo o planeta. Traz orgulho pra gente, né? Gostei, achei bem bonita. De fato, reforça o Lula é um cara muito respeitado lá fora, né? É. Muito. Pode não gostar da figura do Lula, tem todo o direito, tem razões para isso. Mas ele é uma figura muito respeitada. E ele, de fato, representa digamos, o Brasil mais sorridente, mais aberto, menos carrancudo. Bom, veja as relações aí de Jair Bolsonaro. Me perdoe, mas é impossível a gente não fazer a comparação. As relações de Jair Bolsonaro com Macron, dizendo que a mulher do cara é feia. Olha que baixeza. Né? Até o Paulo Guedes, que é um sujeito civilizado, sabe usar os talheres, foi lá e falou, mas é feia mesmo. Então olha o tipo de relação que a gente tinha com o mundo. Ernesto Araújo dizendo que se isso é ser pare, então que sejamos o pare. Fomos. E nesse ponto aí, não dá para não reconhecer que o Lula de fato trouxe o Brasil de volta ao cenário internacional. Não dá pra negar, de fato a imagem é bonita mesmo. Agora os ouvintes estão aqui... Orgulho pra você, não fale por mim. Bom dia, eu tô falando por mim mesmo. Não, mas é claro que é por mim. Gente, eu achei uma cena bonita, achei legal, acho que traz uma imagem positiva pro Brasil, não traz nada de negativo, muito pelo contrário, sem abrir mão de posições importantes, né? Porque ele fala ele fala sobre um agronegócio responsável, o que é fundamental pra gente e o que é fundamental para que o agronegócio prospere, porque o agronegócio defende um agronegócio responsável. Então isso ele não abriu mão. Ele fala de manter a Amazônia nossa, mas dividir a responsabilidade para as outras pessoas. Desculpa, eu não vi nada de errado nessa fala. E quando a gente vê, a gente fala. Isso, e nesse exato. caso não, foi uma fala irretocável. Exato.
Bom, só rapidinho aqui, porque a gente deu risada do Coldplay, né? Que fez esse convite, organizou ali o evento e tal. Daí o nosso ouvinte aqui de todos os dias, mas é o GG, ele não escreve aqui o nome dele no WhatsApp. Ele falou, depois do sucesso Yellow, tem que vir aí a música Green. Cara, aguarde, hein? É que a Coldplay virou a Brigitte Bardot, né? Brigitte Bardot, quando foi ao Rio de Janeiro, todo mundo, caramba, Brigitte Bardot, tava no auge, no esplendor, né, da sua beleza. A Brigitte Bardot, meu Deus, e Deus criou a mulher. Que mulher! Oh, foi lá, descobriu Búzios. Que lugar, uma mulher mais linda, no lugar mais lindo. Brigitte Bardot. Só que a Brigitte Bardot gostou tanto que ela não ia embora. E aí começaram a fazer piada, né? Quando ela chegava, lá vem a chata da Brigitte Bardot de novo. É o Coldplay agora, né? A gente não consegue se livrar do Coldplay. Mudando de assunto, o atacante Neymar pode ser multado em mais de 5 milhões de reais por obras irregulares realizadas na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ontem, o pai do jogador chegou a receber voz de prisão depois de bater boca com a secretária de Meio Ambiente da cidade. A gente tem mais informações chegando com a Agatha Meirelles. Após denúncias de intervenções irregulares, uma obra na mansão do Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, é interditada por infrações ambientais. De acordo com a prefeitura, diversas infrações foram descobertas, como desvio de curso de água, captação de água do rio sem permissão e aplicação de areia de praia. Um parecer ainda vai ser emitido pelo município. A multa pode passar de 5 milhões de reais. O pai do jogador, Neymar Santos, estava no local quando os agentes chegaram. Durante a operação, teve um bate-boca entre eles e os agentes. Amigos e funcionários tentaram acalmar os ânimos, mas num determinado momento, segundo a prefeitura, a secretária municipal do ambiente foi alvo de desacato pelo empresário, que chegou a receber voz de prisão por parte da chefe da pasta. Logo na sequência, o pai do Neymar, depois de um pedido da assessoria, foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo. Claro, você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando uma Não autoridade. estou desacatando a autoridade, Se o você senhor está dentro da minha continuar, casa, eu aqui, vou mandar ele prender. Então você fala abaixo comigo. Então você abaixa a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Eu estou dentro da minha casa, você viu aqui? Dentro da minha casa. Faz o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Preso, vai, aprender o quê? Por gentileza. Tá maluco? Dentro da minha casa, vai me prender? Cadê o Você não tem nem autorização. Não, pelo amor de Deus. Ele precisa agir com um pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, ele precisa se aquietar. Vou liberar o senhor. Espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado, que a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação, mas por hora o senhor está liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse empreendimento. Que situação, hein? E o Megali tava falando, nossa, aquilo ali é a casa dele, é tipo Mas uma isso é piscina. casa dele? Aquilo ali é uma piscina transformada em lago, né? É uma tendência dos Possível, cara. muito ricos, Muito milionários. possível, é muito grande. Aquilo parece um parque nacional. Sim, mas é isso aí. Olha que baixaria, hein? Rapaz. Ué, tem um código ambiental aí, gente. Uma lei a ser cumprida, né? Depois que levanta, não dá mais pra tirar. Então, esse pessoal tá fazendo o trabalho deles, ué. Protegendo o nosso litoral. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga o caso do entregador morto durante uma operação na Zona Oeste. Fala aí, Júlia Kallenbach. A morte de um entregador baleado durante a operação da Polícia Civil em comunidades de Santa Cruz e Paciência, na zona oeste do Rio, levou momentos de tensão à região. Segundo moradores, Guilherme de Moraes trabalhava lavando carros durante o dia e à noite fazia entregas em uma lanchonete da comunidade Três Pontes. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Durante os confrontos na região, uma pessoa que ainda não teve a identidade divulgada ficou ferida. Uma equipe do SAMU teve que se refugiar na casa de um paciente. Um vídeo gravado por um morador mostra o desespero de quem tentava se proteger dos tiros abaixado dentro da própria casa. Um ônibus foi incendiado na principal via da região. Motoristas e passageiros foram obrigados a descer do veículo, que foi completamente destruído pelas chamas. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local. Procurada, a Polícia Civil não respondeu sobre o motivo da operação, nem sobre o número de feridos durante a atuação dos agentes. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil faz um novo alerta para fortes chuvas no estado. Na semana passada, pelo menos 50 cidades foram atingidas por um ciclone extratropical e 16 pessoas morreram. Juan Romero.
A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora e chuva de granizo para áreas nas regiões Norte, Noroeste e Serra Gaúcha para amanhã desta sexta-feira. A chuva não deve se igualar à da semana passada. Os efeitos do ciclone extratropical causaram 16 mortes e 331 pessoas seguem desabrigadas e 2.823 estão desalojadas. Em Porto Alegre, já existe um alerta para o solo das áreas de risco da cidade, que está encharcado por conta da chuva excessiva. A Defesa Civil Municipal também alertou a circulação nas redes sociais de informações falsas sobre a meteorologia. Uma das mensagens em vídeo apontava a aproximação de um novo ciclone extratropical junto à costa gaúcha, o que não procede. No Paraná, a Polícia Civil apura se o ataque a uma escola em Cambé foi planejado nas redes sociais. Fala aí, Ângelo Sfaier. Com um prazo de 10 dias para concluir o inquérito, a Polícia Civil do Paraná está próxima de apresentar as conclusões sobre o ataque a uma escola pública de Cambé. O atentado no colégio Professor Helena Collodi foi coordenado de maneira virtual, segundo informações apuradas pela Band News FM. O crime foi na segunda-feira e deixou 2 adolescentes mortos. O atirador, um homem de 21 anos, ex-aluno da instituição, foi encontrado morto na cadeia. Outras 3 pessoas suspeitas de envolvimento no planejamento do crime foram presas ou apreendidas. Uma delas em Gravatá, no interior de Pernambuco. Existe a expectativa de que a conclusão do inquérito seja antecipada. Ontem, 9.000 alunos da rede pública estadual voltaram às aulas em Cambé. As atividades no Colégio Estadual Professor Helena Collodi, palco da tragédia, são retomadas na segunda-feira com acompanhamento psicológico. De futebol agora. Botafogo se distancia do Palmeiras, se isola na liderança do Brasileirão. Diz aí, Maurício Ferreira. Em rodada perfeita para o Botafogo, o Glorioso vence o Cuiabá na Arena Pantanal e aumenta a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A distância agora é de 5 pontos em relação ao Palmeiras, o segundo colocado. O gol da vitória do time carioca foi marcado por Tiquinho Soares em cobrança de pênalti. O Grêmio mais cedo venceu o América Mineiro por 3-1 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Internacional foi à capital paranaense e bateu o Coritiba por 1-0 com gol marcado pelo Pedro Henrique. Em São Januário, o Vasco foi derrotado pelo Goiás por 1-0, chegou à marca de 10 jogos sem vitória, o que resultou na demissão do técnico Maurício Barbieri. E no encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino goleou o Flamengo por 4-0 em Bragança Paulista. Olha, o Botafogo é uma realidade total, né? Que ninguém mais acha que é um começo exótico de Campeonato Brasileiro. Não. O time tem 9 vitórias em 11 partidas. É simplesmente o melhor início de Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. Não tem para Palmeiras, não tem para São Paulo, tricampeão do Muricy, não tem para Corinthians, que disparou naquele ano lá, não tem para Flamengo. É Botafogo. 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Deixa eu ver aqui a próxima rodada. O Fogão vai pegar... Ih, rapaz. Palmeiras. Fora de casa. Palmeiras tá em crise. Domingo, às 4 horas da tarde. Como disse ontem o Lucas Velotti, né? Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo. A terceira posição agora é do Grêmio, 2 pontos atrás do Palmeiras e 7 atrás do Botafogo, com 20 pontos. Aí tem o Clube dos 19, composto apenas por Flamengo e Atlético Mineiro. E na sequência, com 18 pontos, São Paulo e Fluminense. Esses são os 7 primeiros colocados. Lá atrás, a situação é desesperadora pro Vasco, que com 6 pontos está na vice-lanterninha, múltiplas derrotas consecutivas, e o Vasco já está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é exatamente o Cuiabá, derrotado ontem pelo Fogão. Bom, e a torcida reagiu a mais uma derrota. Houve confusão em São Januário e Maurício Barbieri não é mais técnico do time, como nos conta Amanda Oliveira. A 6ª derrota seguida do Vasco foi marcada por mais um dia de protestos violentos em São Januário. O Cruz Maltino perdeu por 1-0 para o Goiás e é o penúltimo colocado do campeonato. Após a partida e também após a confusão, o técnico Maurício Barbieri foi demitido. Depois do apito final, torcedores vascaínos jogaram sinalizadores e bombas em campo. A polícia precisou escoltar os jogadores na saída do gramado. Do lado de fora, o bairro Vasco da Gama virou zona de guerra. Bombas e muitas brigas foram registradas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir diversos disparos de tiros.
Tá observando as imagens ali na nossa transmissão pela live. Selvageria, né? Selvageria. Aquelas cenas lamentáveis. Mas é isso, né? Se traduz nisso. E a polícia ali acuada de um lado e muitos torcedores, esses caras aí, jogando bombas, atirando paus, pedras contra os agentes que estão absolutamente acuados e num número muito menor ali no cantinho. Terrível. Em São Paulo, a torcida do Santos foi punida depois de soltar rojões no gramado da Vila Belmiro durante o clássico contra o Corinthians, e quem conta pra gente é o Bruno Camarão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determina que o Santos jogue sem torcida, inclusive como visitante, e em todas as categorias por 30 dias, ou até o efetivo julgamento dos fatos ocorridos na partida da última quarta-feira diante do Corinthians. A medida já entrará em vigor no próximo domingo, nos jogos contra o Flamengo pela 12ª rodada do Brasileirão e pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Todos os ingressos já vendidos anteriormente para o embate diante dos cariocas serão cancelados automaticamente.